eu falei ontem pro meu filho que eu ia falar sobre o Outubro Rosa. E ele já sabe que é o câncer de mama. Aí ele virou pra mim e disse assim: mãe, a senhora vai falar sobre a minha avó? Porque eu nunca tive, durante todo esse deserto, né? Eu nunca tive coragem de falar pra ele. E ele, às vezes eu cheguei a perguntar pra ele, a gente assistindo um filme e várias pessoas, os filhos estavam descobrindo as mães com os olhos vendados e eles estavam descobrindo elas pelas características. Aí eu virei pra ele e perguntei: Zay, como você iria identificar a mamãe? Aí ele disse: através do cabelo. E meu cabelo ainda não tinha caído, né? Então eu sempre expliquei pra ele que passo a passo, né? Porque é um tratamento longo e doloroso, né? Então eu sempre dizia assim pra ele: Isai, a mamãe tem um carocinho aqui no peito, mas a mamãe vai tirar hoje esse caroço. Cada cirurgia, cada etapa do tratamento eu ia explicando aos poucos. Mas eu nunca tive a coragem de falar pra ele sobre a palavra câncer. Porque eu não imaginava ver ele sofrendo o que eu sofri quando eu descobri o diagnóstico da minha mãe. Eu sofri muito. Então eu não queria que ele cogitasse passar por isso. E aí essa idade ainda 6 anos, entende, mas não entende a magnitude completa, dá pra você dar... Isso, porque assim, o que eu tinha, quando minha mãe descobriu, eu tinha 29 anos quando minha mãe teve. E eu achava que, na minha cabeça, ela ia morrer, né? Aí eu fiquei imaginando que ele, só dele pensar isso, né? Então assim, eu não cogitei. E quando você me fez o convite, ontem quando eu falei, vim explicar pra ele, eu disse: nossa, mas se depois ele tiver acesso a esse vídeo, né? E eu não tiver contado pra ele... Então foi que eu tive coragem de chegar pra ele, foi que eu sentei com ele e expliquei. Eu disse: não, Isai, a mamãe vai falar sobre mim. E ele prontamente se assustou. Tipo, né? Disse: mãe, a senhora me enganou. Todo esse tempo a senhora não me falou. E eu disse assim... Aí eu fui contextualizar, explicar pra ele que eu tinha muito medo que ele sofresse. Mas que Deus foi muito bom pra gente, pra nossa família. E que hoje eu estava curada e que eu tinha que contar a minha história para outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem ter essa coragem, né? Se conhecer mais, se tocar. Essa esperança, né? Porque